Bom dia, torcedor vascaíno. Vamos a mais um noticiário do Clube de Regata Vasco da Gama, nessa terça-feira, 25 de fevereiro. Agressão a colega de seleção e amor ao Brasil. Conheça Lloyd Augusto, reforço do Vasco. Me desculpe. O atacante Lloyd Augusto foi liberado pelo Allianz Sport, para viajar e desembarcar nos próximos dias no Rio para tornar mais um reforço para o setor ofensivo do Vasco. Desculpe. Ainda desconhecido do torcedor brasileiro, o angolano de 24 anos fez sua carreira em clubes de Portugal e na Turquia. Mas quem é ele? Confusões e afastamento na seleção de Angola. Em janeiro de 2024, Lloyd Augusto foi afastado da seleção de Angola após agredir o goleiro e companheiro de equipe, Cadu Monteiro, durante uma sessão de treinamentos em Boaké, na Costa do Marfim, para a Copa Africana de Nações. Aqui o Lloyd Augusto aqui. O jogador também já havia tido um desentendimento com o treinador Pedro Monteiro por estar sendo escalado como lateral direito ou meia direita, o que irritou Lloyd, que queria atuar mais próximo ao gol. Após a briga com o goleiro, o jogador foi afastado da seleção e nunca mais foi convocado, como conta Romilson. Isso aconteceu durante a Copa das Nações Africanas 2023, que foi disputada em janeiro de 2024. Era um treino de preparação para o segundo jogo. Então a gente já tem aqui um jogador temperamental. Será que isso aí vai ser bom para o Vasco ou não? Eu acredito que o Carille deva saber contornar bem essas situações e administrar, porque já tem experiência, né, com grandes equipes, grandes jogadores, e é possível que ele saiba administrar isso. Tomara que sim. Eu, assim, intimamente, eu acho que pode ser um jogador útil para o Vasco, desde que tenha um controle sobre ele. Porque os jogadores do Vasco estão muito mansos, né? Assim, muito aceitando tudo. Um jogador como esse pode ser útil, de repente, sendo bem administrado. Novamente, volto a reafirmar. O jogador também já havia tido um desentendimento com o treinador Pedro Monteiro por estar sendo escalado como lateral direito ou meia direita. Lloyd iniciou sua vida no futebol em um projeto na escola de futebol do Zango, em Angola. Depois se transferiu para as categorias de base do Sporting de Portugal e termina seu processo de formação no Farense, onde estreia como profissional em 2021. Ele jogou em Angola apenas nos escalões de formação. Em seguida foi para a academia do Sporting. A passagem dele foi discreta, apesar de ele ter se destacado na formação e ter atraído a atenção dos grandes de Angola. O fato de nunca ter jogado a primeira divisão não o faz tão midiático, e a sua popularidade começa quando estreia pela seleção nacional. Logo no seu primeiro ano de estreia, como profissional, o jogador foi convocado pela primeira vez para a seleção de Angola. Foram 7 jogos e 1 gol até o episódio da indisciplina em janeiro de 2024. Ascensão no Mafra. É atuando pelo Mafra que o atacante chama de fato a atenção.
Lloyd chega ao clube português no meio de 2022 e é fundamental na recuperação da equipe que brigava contra a zona de rebaixamento na segunda divisão nacional. Como jogador entre os titulares, o Mafra fica quase 3 meses sem ser derrotado e terminou a competição em 6º lugar. Por lá foram 23 jogos, com 9 participações diretas em gols, 6 gols e 3 assistências. As boas atuações atraíram os olhos do mercado e Lloyd acabou negociado com Alanyaspor, da Turquia. Ao assinar com Alanyaspor, Lloyd enfrenta seu primeiro desafio em um time de primeira divisão. Na temporada 23-24, o angolano soma 27 jogos, seu maior número de partidas em uma temporada como profissional, com 3 gols e 2 assistências. No Mafra, ele explode. Na Turquia, experimenta o primeiro desafio profissional numa primeira divisão, em que o nível de exigência é maior. Eu acredito que na Turquia, principalmente no final da temporada 2023-24, e nessa temporada 2024-25, Lloyd viveu e vive o melhor momento da sua carreira. Para pessoas próximas, o jogador nunca escondeu sua admiração pelo futebol brasileiro e se mostrou muito empolgado desde o início das negociações com o Vasco para se transferir para o Rio de Janeiro. O jogador movimentou as redes sociais e os torcedores na última semana com 2 lives e demonstrou sua insatisfação com o jogo duro feito pelo seu clube, o Alanyaspor da Turquia, e o desejo de atuar no futebol brasileiro. Me deixe em paz, eu nasci sozinho, não nasci gêmeo, não importa, os clubes têm que entender, meu sonho sempre foi jogar no Brasil, é meu sonho, independentemente do clube que vou jogar. Não sufoque o artista, afirmou Lloyd. E como o Lloyd pode ajudar o Vasco? É um jogador que gosta das situações de 1 para 1, isso é importante. O Vasco não tem esse jogador. O drible é o principal ponto forte dele. Sei que no Brasil há muitos jogadores habilidosos e o Lloyd vai estar no topo dessa lista. Ele é muito rápido, cruza bem com os 2 pés, Verratti poderá ser servido muitas vezes e com a meia distância que tem poderá marcar alguns gols. Apesar dele ser mais um criador que um finalizador, mas é rápido. E se jogadores como Coutinho e Payet criarem chance para ele, com passe em profundidade, ele poderá fazer gols, afirmou Romilson. Então, estamos diante de uma coisa que o Vasco não tem, né? Um jogador que tem um contra um, gosta do drible. Então, isso aí é muito importante. E faz gols também, né? Agora, como é que vai ser a adaptação dele é que tem que se esperar. Eu espero que o Carille saiba administrar os gênios, né? O gênio alterado dele e coloque ele no ritmo. E que ele use esse gênio alterado dele para o benefício do Vasco.
e vamos fazer uma análise do jogo contra o Botafogo para fechar. Então, esse noticiário. Vasco responde bem ao cenário na tabela e vence clássico com assinatura de Carille. O Vasco respondeu positivamente ao cenário turbulento da tabela e cumpriu seus 2 objetivos no clássico contra o Botafogo nesse domingo, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. Venceu e se classificou. Vence e se classifica as semifinais do Campeonato Carioca. A vitória por 1-0, primeiro em clássico em 2025, foi o suficiente para garantir a vaga por conta da derrota do Madureira para o Nova Iguaçu também nesse domingo. Agora a equipe de Fábio Carille terá pela frente um grande desafio para chegar à decisão do torneio, com 2 jogos contra o Flamengo. Será a chance de mostrar que o Vasco caminha no processo de evolução para o restante da temporada, após a atuação coletiva bem ruim contra o rival, o rubro-negro, e derrota por 2-0 na 10ª rodada do Taça Guanabara. Vitória com a assinatura de Carille. Carille venceu seu primeiro clássico sob o comando do Vasco. Além da derrota para o Flamengo, o treinador também havia perdido para o Fluminense por 2-1 em São Januário. Porém, o time mostrou evolução e trouxe uma das principais assinaturas do trabalho de Fábio Carille, a solidez defensiva. O time não foi brilhante, mas foi eficiente para garantir o resultado que importava e saiu sem sofrer muito susto contra o rival. O treinador iniciou com um esquema que lhe agrada e 2 jogadores atuando pelas pontas. Os escolhidos foram Rayan pelo lado direito e Zuccarello pela esquerda. Os 2 responderam bem e foram disciplinados na parte tática, como o técnico bem valoriza. As linhas de defesa e do meio de campo também mostraram uma boa compactação e dificultaram as ações do Botafogo. Desse modo, o caminho para a vitória foi aberto após toque de mão de Cubano dentro da área em cruzamento de Paulo Henrique. O lateral vascaíno, por sinal, fez mais uma grande partida, principalmente na parte defensiva, e terminou como um dos melhores jogadores em campo. Na cobrança de pênalti, Verratti, sempre ele, assumiu a responsabilidade e marcou o gol para abrir o placar e se isolar como artilheiro da Taça Guanabara com 6 gols. Mesmo com mais posse de bola, o Botafogo teve poucas oportunidades e pouco agrediu o Vasco. A única mais clara esteve nos pés de Igor Jesus, que parou em boa defesa de Léo Jardim, cara a cara aos 21 minutos. A dupla de volantes também merece atenção. Merece citação. Hugo Moura e Tietê fizeram boa proteção na frente da área e participaram com qualidade na construção de jogo. A cada bola recuperada pelos 2, a torcida acompanhava a vibração e aplaudia bastante. Contra o seu ex-clube, Tietê fez sua melhor exibição até aqui pelo Vasco. O Vasco ainda teve caminho aberto para ampliar em contra-ataque no final da partida, mas pecava na execução no último passo ou na tomada de decisão. A falta de mais um gol custou uma posição na tabela, já que a equipe terminou na 4ª posição, empatada em todos os critérios com o Fluminense, e ficou atrás por conta do confronto direto. Se vencesse por 2-0, ficaria com a 3ª posição pelo saldo de gols. Não é importante, né? Se tivesse aí um Lloyd aí para decidir, a gente já teria uma condição melhor, né?
a sede de revanche para mudar o retrospecto. Agora o Vasco encara na semifinal o rival carioca, como vem sofrendo nos últimos anos. O retrospecto contra o Flamengo é cruel. 2 vitórias nos últimos 30 jogos. 30 jogos, hein? 2 vitórias. No período são 17 vitórias do Flamengo, além de 11 empates. A derrota por 2-0 ampliou um jejum incômodo do Vasco no Clássico dos Milhões. A equipe de São Januário chegou a 8 jogos sem vencer, com 6 derrotas e 2 empates no período. A última vitória por 1-0 na fase de grupos do Carioca de 23, com gol de Puma Rodrigues. Na saída de campo, Vegete definiu que é uma sede de revanche presente no elenco vascaíno após a má atuação no último encontro entre as equipes. Temos muita sede de revanche. Vai ser um jogo difícil, mas nós acreditamos que estamos melhorando. Hoje ganhamos de uma grande equipe, e temos como todos juntos, a torcida e nós, acho que estamos preparados para tudo que está por vir disso argentino. Seria a chance de uma redenção em 2 jogos para o Vasco contra o rival, e mais uma oportunidade para Fábio Carilli de comprovar as evoluções presentes no clássico desse domingo contra o Botafogo. Então, era isso que eu gostaria de apresentar. Espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal.